Você liga a televisão e vê os comentaristas e narradores dizendo que o Botafogo joga no 4-2-4. Você também escuta os mesmos comentaristas e narradores dizendo que o Botafogo poupou os jogadores contra, por exemplo, o Vitória, na vitória do Botafogo por 1-0 pela Copa do Brasil. Eu estou muito bem acompanhado hoje para detonar esses mitos, mas é depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. Espero que seja de qualidade. Eu garanto que é de qualidade. Porém, antes da gente começar a conversar aqui, eu quero pedir para você para fazer aquilo que sempre você deve fazer quando começa os meus vídeos aqui. A primeira coisa, deixa seu like aí. Depois, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E também acione o sininho para que você receba as notificações de todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal. Pessoal, vocês provavelmente já ouviram, né, que os narradores e comentaristas na televisão, quando falam sobre o Botafogo, geralmente falam do sistema do Arthur Jorge, do esquema do Arthur Jorge, como se fosse um 4-2-4. Pois é, todas as vezes que eu escuto os caras falando que o Botafogo joga no 4-2-4, eu tenho vontade de ter microderrames, porque isso simplesmente não é verdade. Porém, não sou eu que vai desmentir, né, esse fato de que o Botafogo joga, esse mito, na verdade, né, de que o Botafogo joga no 4-2-4. Eu estou muito bem acompanhado. Eu pedi para dois grandes amigos meus e caras que sacam muito de futebol, que sacam muito mais do que eu de futebol, para virem aqui para me dar uma força. Eu vou trazê-los daqui a pouquinho, vocês já sabem, provavelmente já sabem quem são, mas eu vou trazer a opinião dos dois daqui a pouquinho. E também tem um outro mito, porque o Botafogo jogou contra o Vitória com um time que continha jogadores que não vêm sendo muito utilizados, ditos jogadores não titulares. Porém, isso aí gera um debate, né, que, na minha opinião, já deveria estar superado há muito tempo. O Botafogo realmente tem 11 titulares e o resto é todo mundo reserva? Como que a gente deve olhar para o futebol atual, né? Principalmente no futebol que exige tanto fisicamente de jogadores e que você tem elencos, às vezes, de 30 jogadores, como é o caso do Botafogo. O Botafogo está próximo disso, entre 28 e 30 jogadores. Eu vou falar sobre todos esses dois assuntos agora, a partir de agora. O primeiro deles, o Botafogo joga no 4-2-4? Eu vou trazer aqui a opinião de dois grandes amigos meus. O primeiro, vocês já conhecem muito bem, é o meu querido amigo Matheus Fogstad. Mateuzinho, conta pra galera, o Botafogo joga no 4-2-4? Fala pessoal do canal do Caboclo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, eu tô aqui a convite do Tássilo para falar um pouquinho sobre esse 4-2-4, entre aspas, né, que muita gente diz que o Botafogo joga, mas é bem diferente na prática. Eu não vou dizer que essa formação não é aplicada em nenhum momento do jogo do Botafogo, mas ela acontece numa fase mais defensiva e de uma maneira mais minoritária no nosso estilo de jogo. O Botafogo aplica o 4-2-4 quando a gente está fazendo uma marcação de pressão alta na saída de bola do adversário e no tiro de meta, né? Isso quando o adversário utiliza aquele esquema com 2 zagueiros e 2 laterais. Então o Botafogo individualiza essa marcação. Temos 4 elementos adversários, um ponta cola no lateral esquerdo, outro ponta cola no lateral direito, e nos 2 zagueiros a gente tem os 2 atacantes ali também individualizando isso. Só que quando o adversário sobe um pouquinho mais na sua fase ofensiva, aí o Botafogo já retorna a um 4-4-2. Os pontas descem para ficar na linha dos meias, mais próximos dos laterais para fazer essa proteção, e os 2 atacantes ficam mais ali centralizados para pressionar os zagueiros. Às vezes o ponta do lado que a bola está sobe para fazer essa marcação, mas o outro compensa descendo um pouquinho mais. Agora na fase ofensiva, a gente já descaracteriza bastante essa questão de ter 4 homens na frente, né? A gente tem 2 pontas afunilando em diversos momentos, ou às vezes um ponta saindo um pouco mais para participar da construção. A gente tem uma referência que às vezes tenta atacar o espaço ou desce para participar também do jogo pelo centro, e os 2 laterais também que avançam bastante. Então só pelo fato de ter 2 laterais subindo, 2 pontas afunilando e uma referência, a gente já tem 5 elementos muito próximos da última linha defensiva, né, e participando dessa construção do Botafogo. Isso já descaracteriza essa questão de jogar num 4-2-4.
E na saída de bola do Botafogo, muitas vezes, a gente vê um zagueiro entrando, um volante entrando entre os zagueiros e fazendo uma saída a 3, enquanto o outro volante fica um pouco mais avançado. Então a gente descaracteriza completamente essa questão do 4-2-4. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido o meu ponto. Tássilo, muito obrigado pelo convite. Se inscrevam no canal do Caboclo para ajudar a crescer cada vez mais. Sempre que você quiser contar comigo, estarei à sua disposição. E se vocês ainda não me conhecem, @Fogostatus no Twitter e no Instagram também. Me sigam lá e compartilhem também o meu conteúdo que vai me ajudar demais. Beleza, gente? Tamo junto? Até a próxima. É um orgulho gigantesco ver o Matheus falando, porque assim, chega a ser esculachante o Matheus falando e a facilidade que ele tem para dizer coisas que são complexas, mas da maneira que ele fala e do jeito que ele fala, parece que a gente está visualizando o campo na nossa cabeça. É extremamente didático. Valeu, Matheus. Lembre-se, se inscrevam, aí sigam o Matheus nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, lá no X, né? Que é extremamente importante. O outro convidado que eu pedi aqui também para me mandar um videozinho curto, né? Ele é tão empolgado, mas tão empolgado, que ele não consegue simplesmente, né, fazer nada de uma maneira muito simples. O que ele faz? Ele dá aula. Aí ele resolve dar aula. E que aula! Porque, assim, é muito bom ter amigos dessa qualidade. E, principalmente, quando essas pessoas trazem esse tipo de conhecimento para a gente, eles não deixam pedra sobre pedra. Eu estou trazendo para vocês aqui meu querido amigo Fabiano Bandeira. Fala galera, Fabiano Bandeira na área a convite do amigo Társilo. Muita gente falando a respeito de um 4-2-4 no Botafogo, o glorioso com 4 atacantes a partir da chegada do técnico Arthur Jorge. Mas por que ninguém falava em 4 atacantes em 2023, quando o Botafogo tinha o Eduardo como um meia atacante, Júnior Santos pela direita, Tiquinho Soares centralizado e o Vitor Sá, por exemplo, pelo lado esquerdo? O que mudou? Saiu uma matéria num veículo importante antes da estreia do técnico Arthur Jorge falando sobre 4 atacantes, porque o Júnior Santos jogaria como um segundo atacante, mais próximo do Tiquinho Soares. 4-4-2, galera. O Botafogo tendo Luiz Henrique por um lado, Jefinho ou Savarino por outro, e Júnior Santos com o Tiquinho Soares mais adiantados. Contra o Cruzeiro, tivemos o Júnior Santos trabalhando como segundo atacante, o Tiquinho mais centralizado, só que o Botafogo, além de tudo, varia com o Arthur Jorge. Então, naquele jogo com o Cruzeiro, o Júnior Santos explorou o corredor que ele explorava ano passado como um extremo pela direita e fez o cruzamento por baixo para o Tiquinho abrir o placar. O técnico Arthur Jorge, dentro do 4-4-2, também voltou a um tempo no qual havia o quadrado no meio-campo. Então ele trazia para dentro o Luiz Henrique, o Jefinho, fazia um quarteto com os outros 2 volantes para que o Botafogo criasse superioridade numérica por dentro e mais à frente, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Só que ele não trabalha só no 4-4-2, em alguns jogos o Botafogo começa no 4-3-3, tendo os 2 laterais e os 2 zagueiros, 2 volantes, um pouco mais adiantado, meia central, um extremo pela direita, extremo pela esquerda e alguém funcionando como centroavante agora que o Tiquinho Soares está se recuperando de lesão muscular. Assim foi contra o Flamengo. O Botafogo tinha 2 laterais, 2 zagueiros, Danilo e Marlon por dentro, com o Eduardo como meia central, o Luiz Henrique pela direita, Júnior Santos como centroavante, Savarino pela esquerda. Só que isso variava de acordo com o tempo de jogo, de acordo com o posicionamento do Flamengo. Então nós vimos o Júnior Santos trabalhando pela direita, o Luiz Henrique como um centroavante, vimos o Eduardo como um centroavante também em dado momento, e assim o Botafogo funcionou. Então o Botafogo funciona num 4-3-3, num 4-4-2 e às vezes varia dentro do próprio jogo, de acordo com o adversário, de acordo com o entendimento dos atletas e do que é pedido pelo técnico Arthur Jorge. Não existe hoje um deserto no meio-campo do Botafogo com 4-2-4, só com 2 volantes trabalhando por ali. O Arthur Jorge vem dando, num curto espaço de tempo, um equilíbrio muito interessante também para o Botafogo. E mais, quando tem a bola, é um Botafogo que ataca com muita gente, mas de forma organizada, e assim fez o gol contra o Atlético Goianiense. O Botafogo tinha os 2 zagueiros trabalhando a bola, o Gregory também por ali, até que a pelota chegou ao Romero, e o Romero, que tinha feito muito bem a leitura do adversário, estava uma linha atrás do Matheus Ponte, que junto com o Eduardo e Júnior Santos, ajudou a afundar a última linha de defesa do Vitória, que vinha dando trabalho para o sistema ofensivo do Botafogo. Então, com movimentação, com
Jefinho partindo da esquerda para dentro, com movimentação do Eduardo, do Júnior Santos e com um lateral direito lá na frente, o Botafogo conseguiu abrir espaço para fazer o gol da vitória contra o Vitória. E contra o Atlético Goianiense, 1-0, gol do Matheus Ponte. Por quê? Trabalhou a jogada e entrou em diagonal para receber a assistência do Luiz Henrique, que naquele momento estava no lado direito, mas tinha acabado de chegar do lado esquerdo do campo. O Tietê estava movimentando por ali, então o Botafogo com bola tem muita movimentação, jogadores não guardam posição, mas são obedientes taticamente, e alguns até mudam a função dentro daquele espaço de tempo para que o Botafogo possa ser eficaz na zona ofensiva. Beleza, galera? Se inscreva por aqui, o Társilo está esperando a sua inscrição e o seu like. E se inscreva também no canal Fabiano Bandeira. Aquele abraço, saudações alvinegras, valeu, fui! Eu tô falando para vocês, a parada aqui é muito séria. Ou seja, vou dar até mais um pitacozinho em cima daquilo que o Mateuzinho falou, em cima daquilo que o Fabiano Bandeira falou também. Não se esqueçam, se inscrevam lá no canal do Fabiano Bandeira também, tá? É extremamente importante. O Botafogo, na fase ofensiva, né, quando o Botafogo está no ataque, e principalmente quando o Botafogo pega uma equipe que acaba se fechando mais, né, o Botafogo joga com tantos jogadores na fase ofensiva que você olha para o campo, principalmente quando você vê pelo ângulo aberto, né, de câmera, ou então se você estiver no estádio, você consegue perceber isso muito bem. Os dois zagueiros do Botafogo jogam extremamente adiantados, jogam mais ou menos no campo do adversário, na meia-lua do campo adversário, né, do meio de campo, e o goleiro do Botafogo, o John, geralmente jogando na intermediária de defesa do Botafogo. E os outros jogadores, né, a gente pode dizer que os outros 8 jogadores, né, do Botafogo, jogando todos eles, cercando a defesa adversária de uma maneira que, se você dividir o campo em 3, como a gente costuma dizer hoje em dia, que você tem o primeiro terço, o segundo terço e terceiro terço, sendo o primeiro terço o teu campo defensivo, o segundo terço a faixa central do campo e o terceiro terço a faixa de ataque, né, ou faixa de defesa do adversário, o Botafogo praticamente joga com seus 10 jogadores do segundo para o terceiro terço. Isso é muito interessante de ver. É praticamente a gente poder dizer que o Botafogo joga no 1, porque o John joga, sim, com os pés, é um dos goleiros que mais tem atuado com os pés no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, os dois zagueiros jogando bem alto também, e o Botafogo jogando com tantos jogadores no terceiro terço, que a gente pode dizer que o Botafogo joga no 1-2-8. Né? Uma coisa impressionante, uma coisa incrível. Isso no momento que a gente está atacando. Então, gente, o Botafogo joga de várias maneiras. Ele só não joga no 4-2-4. E como o Matheus falou, pode até se formar um 4-2-4 no momento que o Botafogo sobe a pressão e os dois volantes do Botafogo, eles ficam um pouco mais recuados, tentando criar uma superioridade numérica no volante adversário que desce para poder ajudar na saída de bola do time adversário, e os 4 atacantes do Botafogo fechando a marcação em cima dos 2 zagueiros e em cima dos 2 laterais. É talvez somente nesse momento que a gente vê isso acontecendo. O que a gente pode dizer, então? Que o mito do 4-2-4 está detonado. Vamos para o próximo mito. O Botafogo jogou contra o Vitória com um time que tinha Diego Hernandes, com um time que tinha o Damian Soares também, que muita gente acredita que o Damian Soares não seja titular do Botafogo, com o Barbosa na zaga, também jogou com o PK, né, que não vinha sendo utilizado, quer dizer, vem sendo colocado no time aos poucos, porque está voltando de uma contusão extremamente séria, e claramente o PK ainda carece de mais ritmo de jogo, né, uma condição física, inclusive, melhor. O próprio técnico Arthur Jorge, né, na entrevista coletiva depois do jogo, disse que o Botafogo, ele acha que o Botafogo poderia ter tido mais fome, né, enquanto essa formação que ele levou a campo, que ele iniciou o jogo, ainda estava em campo. Quando ele fala poderia ter mais fome, o que ele está dizendo, talvez, é que esses jogadores, para cumprirem o sistema de jogo, ou para cumprirem as rotinas, os padrões que são treinados no cotidiano, no dia a dia do Botafogo, esses jogadores talvez não tenham feito tudo aquilo que normalmente se espera que eles façam.
E quando a gente fala de treinamento, é uma coisa muito interessante. Na cabeça de muita gente, de muitos narradores, por exemplo, e de muitos comentaristas, ainda existe na cabeça dessas pessoas que o treinamento de uma equipe profissional, né, como, por exemplo, o Botafogo, é feito com coletivos. Antigamente tinha isso, o treino era coletivo. Os jogadores iam ganhando entrosamento à medida que eles iam jogando os coletivos, né, nos treinamentos, e o técnico, na verdade, ele sempre priorizava a distribuição de jogadores, né, pelo campo. É por isso que é muito comum, inclusive, todas as vezes que a gente vai ver uma análise tática, principalmente na mídia mainstream, na mídia principal, que são os grandes canais de televisão, eles não conseguem falar sobre sistema de jogo sem ter que falar de nomes. Ah, porque ele é um meia que está jogando em tal lugar. Porque a visão, principalmente de quem se formou vendo futebol no Brasil, é de individualizar, é de olhar para o jogador, para o talento individual. Basicamente, o futebol brasileiro, pentacampeão mundial, mas que estacionou no tempo, principalmente depois do último título mundial, em 2002, o futebol brasileiro estagnado não consegue simplesmente formar uma nova geração, ou até forma uma nova geração que não consome essa mídia principal. Mas é difícil formar uma geração de jornalistas, cronistas esportivos que trabalhem na grande mídia, inclusive ex-jogadores que consigam olhar para o campo e não ver aquilo que eles fizeram enquanto jogadores, ou então que eles aprenderam ouvindo os comentaristas falando. O que eu quero dizer com isso é que o Botafogo pode ter, sim, talvez 11 jogadores que são preferenciais para o Arthur Jorge. Mas será que eles são 11 titulares? Vamos ver isso aqui com um pouco mais de calma. Eu trouxe aqui um apanhado que eu fiz, e eu falei em outro vídeo sobre jogadores, sobre o elenco do Botafogo ter 3 níveis diferentes de jogadores. Jogadores-chave, jogadores de rotação e jogadores de franja. Eu vou me ater somente aos jogadores-chave, porque o objetivo aqui é detonar o mito dos 11 titulares do Botafogo. O Botafogo, desde a chegada do Arthur Jorge, utilizou muito esses jogadores aqui, talvez alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, porém, esses jogadores aqui talvez tenham sido os 20 jogadores mais utilizados pelo Arthur Jorge. Os goleiros John e Gatito. A gente pode dizer que o John está na frente do Gatito hoje? Sim, ele tem a preferência, sim, do Arthur Jorge pela qualidade com os pés. E diria também para vocês que o John é um goleiro extremamente rápido, é um goleiro que entende talvez o momento do jogo do que o Gatito. Você está cansado de ver o Gatito naqueles momentos em que o ataque do adversário consegue concluir para o gol do Botafogo, vai uma bola e tem um tiro de meta, como o Gatito demora a repor a bola. O John não, o John é muito mais rápido. Por quê? Porque ele sabe que ele vai pegar a equipe adversária ainda muito desorganizada. Porém, a gente pode dizer que o John tem a preferência, mas dizer que o John é titular absoluto, não sei. A gente talvez ainda vá ver o Gatito jogando bastante pelo Botafogo no decorrer desse ano. Laterais direito, Matheus Ponte e Damian. O Damian Soares. Aqui, gente, não tem como a gente correr disso. Não tem como a gente afirmar que Damian Soares é titular ou que Matheus Ponte é titular. Os dois jogadores têm igual importância, porém aplicabilidade diferente. Quando ele vai jogar, por exemplo, contra o adversário como o Flamengo, um adversário que é muito forte, principalmente porque coloca o Bruno Henrique ali em cima do lateral direito, ele optou pela experiência do Damian. E o Damian colocou o Bruno Henrique no bolso. O Bruno Henrique teve muita dificuldade para jogar contra o Damian. Em outros jogos, talvez, ele não precise tanto dessa experiência, dessa capacidade de marcação que o Damian tem, e ele utiliza a juventude do Matheus Ponte, porque o Matheus Ponte é um jogador que entende muito bem as movimentações, sobretudo no ataque, e sempre aparece como um elemento surpresa por causa da ocupação de espaço e a maneira como ele se movimenta. Tanto é que ele já fez um gol esse ano, aquele gol de fora da área contra o Atlético Goianiense, e quase, inclusive, marcou também, né, se eu não me engano, no jogo contra o Juventude, ou se foi no jogo contra o Universitário, agora não me lembro, foi contra o Universitário, que ele entrou, né, pelo lado da área e o goleiro fez uma boa defesa, a bola desviou no zagueiro, o goleiro fez uma boa defesa. Então não dá para dizer
aqui qual que é titular. Vai depender do adversário e vai depender da necessidade que você tem e da estratégia que você tem para aquele dia. Depois você tem os zagueiros, Bastos, Alter e Barbosa, os três vêm jogando com muita frequência, os três vêm se alternando. Você pode dizer assim, mas ele prefere o Alter e o Bastos junto. Pode até ser que ele prefira, pode até ser que eles sejam a primeira escolha, né, para começar. Isso não significa que eles sejam titulares, porque pela frequência que a gente vem vendo esses jogadores jogar, você jamais poderia dizer que você tem 2 zagueiros titulares no Botafogo. O quarto aí seria o Pablo, se o Pablo conseguisse se manter, né, saudável, ou seja, clinicamente bem, sem nenhum tipo de lesão, mas não é o caso, né? Laterais esquerdos, Hugo e Cuiabano. Cuiabano chegando agora, fez sua estreia, mas vocês podem ter certeza, a partir de agora a gente vai começar a ver o Cuiabano jogar intercalando com o Hugo, dependendo da estratégia, dependendo do adversário, com muito mais frequência. Aí muita gente vai dizer, o Cuiabano vai tomar a posição do Hugo, ele vai barrar o Hugo. Não, ele não vai barrar o Hugo, ele vai intercalar Hugo e Cuiabano a depender das condições físicas, a depender da estratégia, a depender do adversário também. Jogadores-chave, continuando aqui, são volantes. Marlon Freitas, Gregory, Danilo Barbosa e Tietê. 2 desses jogadores aqui têm características que ele considera serem jogadores com uma contenção melhor ou com uma marcação melhor, como é o caso do Gregory e do Danilo Barbosa. E os outros 2 volantes aqui, o Marlon Freitas e Tietê, com características diferentes, conseguem propor coisas diferentes para a equipe. Tietê, por exemplo, com mais arrasto, e Tietê também entrando muito na área, e o Marlon Freitas jogando de terno, sendo um dos melhores jogadores do Botafogo em campo, sendo o principal responsável pela distribuição de jogo, pelas viradas de bola, para pegar os jogadores nas pontas sempre em condições de 1 a 1 contra o adversário, e sem contar também que o fato do Botafogo estar jogando num sistema que o favorece demais, ele também está se tornando um jogador defensivamente extremamente importante. Mas você vai sempre ver combinações como Marlon Freitas e Gregory, ou Marlon Freitas e Danilo, ou Tietê e Gregory, Tietê e Danilo, sempre intercalando um jogador que vai pensar mais o jogo com outro jogador que vai, às vezes, romper mais e entrar na área de surpresa, entrar na área, né, para pegar a defesa sempre desprevenida. Isso também se aplica para os 2 jogadores, Eduardo e Romero. Tá? Mas aqui, Eduardo e Romero são um caso à parte. Romero entrou contra o Vitória e fez uma partidaça. Né? Aí está todo mundo dizendo, ganhamos um reforço. Não, esse cara já estava. Ele só precisava ganhar o ritmo necessário de jogo porque ele estava parado desde janeiro. E ontem a gente já viu um Romero que pode, inclusive, jogar na função do Marlon Freitas quando o Marlon Freitas não estiver. Ontem o Romero era o jogador que descia, que fazia justamente a bola girar no entorno dele e fazendo também a ponte, né, entre a fase defensiva e a fase ofensiva. Inclusive chegando para concluir, quase fez um gol ontem o Romero. Eduardo, né, também deveria fazer essa função, porém com a contusão do Tiquinho, ele vem sendo utilizado um pouco mais adiantado, mais à frente, mas também é função do Eduardo. Então, quem é titular hoje? O Eduardo vem jogando preferencialmente por causa da contusão do Tiquinho. E quando o Tiquinho voltar? O Eduardo pode jogar também mais como um meia, justamente na função que o Marlon Freitas está ocupando hoje, ou na função, inclusive, do Savarino também. É uma possibilidade. Ou seja, são opções que o técnico tem, né, cada vez mais. E o fato dele ter um banco rico favorece demais para que ele consiga fazer isso. E no ataque você tem simplesmente Júnior Santos, Tiquinho, Luiz Henrique, Savarino e Jefinho. Tiquinho, infelizmente, machucado, mas todo mundo viu que o Tiquinho vinha jogando regularmente. Porém, quando você não tem o Tiquinho, é muito simples que você jogue com o Eduardo no lugar do Tiquinho, ou até mesmo sem o Eduardo, você pode ver o quarteto, Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino, Jefinho, você pode ver Júnior Santos, Eduardo, Luiz Henrique, Savarino, você pode ver Jefinho, Savarino, Luiz Henrique e Eduardo, ou seja, as variações sempre vão depender do adversário que você vai jogar e qual estratégia, a proposta de jogo que você tem, né, para enfrentar o seu adversário e no decorrer do jogo fazer as alterações necessárias. Ou seja, a gente tem um total de 20 jogadores, vou repetir, 20 jogadores
que vem jogando com muito mais frequência, talvez alguns com mais frequência do que outros, mas lembrando, se você começa uma partida com 11, contando com o goleiro, e você faz 5 substituições, você utiliza 16 jogadores, né, por jogo. Se você tem 20 jogadores-chave, como eu acredito hoje que o Botafogo tenha 20 jogadores-chave, você nem consegue utilizar esses 20 jogadores numa partida só. Então, é necessário que você faça justamente esse rodízio, que era uma coisa que o Luiz Castro já fazia no ano passado, e muita gente não entendia isso e perguntava para ele sobre poupar jogadores, e ele não entendia essa história de poupar. Que história é essa de poupar? Ah, porque você tem 11 titulares, quando você coloca qualquer um desses jogadores que não estão nos seus 11 titulares, significa que você está poupando seus titulares para poder colocar jogadores reservas. Esse conceito está completamente fora de época, completamente fora de data, completamente fora de uso. Por quê? Porque há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, jogadores poderiam correr algo em torno de 5, 6 quilômetros por jogo. Hoje, tem jogador correndo 11, tem jogador correndo 12 quilômetros por jogo, e você joga de 3 em 3 dias, às vezes de 4 em 4 dias. Então, é humanamente impossível você ter somente 11 jogadores quando você tem uma demanda física tão absurda e joga numa intensidade tão absurda como é o futebol moderno. 20 jogadores ditos jogadores chaves, jogadores preferenciais, eu acho até pouco. Eu acho que o Botafogo poderia trabalhar, inclusive, com 22 jogadores chaves. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Até porque o DM do Botafogo está cheio. Mas esses jogadores que estão no DM, sobretudo Marçal e Rafael, na minha opinião, eles não serão mais jogadores-chave no Botafogo. Eles integrarão o grupo de jogadores de rotação no Botafogo, assim como outros jogadores que estão no elenco nesse momento, e jogadores franja também que estão no elenco nesse momento. Eu sei que você está perguntando de Diego Hernandes, eu sei que você está perguntando de Jacob Montes, do Yarlen, tal. Eu vou dizer para vocês que esses jogadores aí, e hoje, sinceramente, eu não sei dizer para vocês quais deles são jogadores de rotação e quais deles são jogadores franja, mas com certeza eles não estão entre os 20 jogadores principais. Ele precisa rodar o elenco. Quando ele faz o treino dele e ele treina aquelas dinâmicas onde a equipe faz aquelas transições todas rápidas, de toque de bola, como que ocasionou o gol contra o Vitória ontem, ou que o Botafogo tem dinâmicas muito bem treinadas de paciência, de toque de bola, de rodar a bola, vocês não se enganem. Todos os 30 jogadores do elenco do Botafogo, aliás, 27, exceção aos 3 ou 4 goleiros, todos os 26 ou 27 jogadores do Botafogo treinam a mesmíssima coisa, tá? A mesmíssima coisa. Para que isso? Para que quando qualquer um deles entre em campo, a dinâmica já esteja muito bem fossilizada, esteja muito bem internalizada na cabeça dos jogadores. Ou seja, Botafogo tem 11 titulares? Mais um mito detonado. Galera, chegou a hora do abraço do Caboclo, do momento Pix do Caboclo, que eu quero aqui, na verdade, retificar uma besteira que eu fiz, que eu estava recebendo alguns Pixes e o pessoal mandava mensagem para mim e chegava no meu e-mail a mensagem. E eu não estava lendo as mensagens que eu recebia diretamente lá no aplicativo do banco, quando a pessoa só colocava mensagem ali e não aparecia para mim no e-mail. Acabou que muita gente acabou mandando Pix para mim, eu não li mensagens que eles mandaram mensagens. Por exemplo, o Ricardo Tavares mandou para mim um Pix, eu tenho que ler a mensagem dele, que ele disse o seguinte: mestre, você é fundamental não só para nós botafoguenses, mas também para mostrar a importância da educação. E eu, mais uma vez, eu agradeço aqui o Ricardo Tavares pelo apoio. É um grande cara, um grande amigo, sempre apoiou muito a gente na Rádio Botafogo e está aqui me dando essa força no canal do Caboclo. O Isaac Oliveira também tinha mandado o Pix, mas esse eu fui conferir e realmente não tinha nenhuma mensagem lá. Beleza, Isaac? O Paulo Oliveira botou a mensagem dele: vamos em frente. Valeu, Paulo. O Thiago Mota, meu querido amigo Thiago Mota, dizendo: Tarsilo roubando o próprio quadro da RB. Ele está falando isso porque no vídeo anterior eu tinha falado sobre os 5 destaques do jogo entre Botafogo e Flamengo. E ele falou:
Gostei, faz mais. Sempre bom escutar. Grande abraço, meu querido amigo Thiago Mota. E o Jefferson Souza, que também estava sempre com a gente lá na Rádio Botafogo e está aqui também comigo no canal do Caboclo, falou o seguinte: parabéns pelo canal. Quem do Botafogo é box to box e fala com a rapaziada da RB para voltar. De trás para frente. Pessoal da RB, todo mundo receba aqui o meu querido meu abraço. Jefferson, o pessoal não vai voltar por enquanto. Tá? Não vai. A RB está dormente. Isso não significa que ela não volte um dia. Eu sei que faz muita falta. Faz muita. Eu sei que faz muita falta. Mas o pessoal está curtindo o momento. Está todo mundo se dedicando a tudo aquilo que eles gostam de se dedicar e estão mais felizes do jeito que está. Acredita em mim. Eu sei que eles fazem falta. Fazem falta na minha vida conviver com mais frequência com eles. Mas a gente está sempre falando todos os dias no nosso grupo lá, que ainda existe o grupo da RB, né, que a gente tem lá pelo WhatsApp. Com relação ao box to box, eu diria para você que os 4 volantes do Botafogo fazem a função de box to box, porque todos eles têm um dinamismo tão grande e o encaixe deles no sistema do Arthur Jorge é tão grande que você sempre vai ver os 4 volantes, independente de quem esteja jogando, e mais os meias também, quando é o caso do Romero jogar, ou quando é o caso do Eduardo jogar um pouco mais recuado, você sempre verá esses jogadores, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, sempre sendo os responsáveis por carregar a bola. A diferença que a gente percebe desses 4 box-to-box, ou 6 box-to-box que a gente tem hoje no nosso elenco, e a gente não tem um jogador com característica de camisa 10 e não precisa desse jogador com característica de camisa 10, é o fato de que esses jogadores sempre vão ter uma responsabilidade muito grande na fase ofensiva. Até mesmo o Gregory, que muita gente acreditava que seria aquele pitbull. Ele é um jogador que está em tudo quanto é lugar do campo, marca muito forte, um jogador que intercepta demais, mas com a bola no pé, no momento que o Botafogo está agredindo o adversário e preparando as jogadas, ele participa muito também da fase ofensiva, extremamente importante. E o Robson Antunes, né, pergunta aqui para mim também, ele mandou um pix para mim também, como jogarão Alan e Igor Jesus quando chegarem? Eu vou esperar eles chegarem, mas estou para te dizer que eles integrarão esse grupo aí de 20 jogadores chaves e que, na minha opinião, serão 22 jogadores chave com a chegada de Alan e Igor Jesus. Todos eles intercalando. Ao invés de 5, de 4, aliás, volantes, provavelmente a gente vai ter 5, 6. Ao invés de 2 atacantes mais centralizados, como é o caso do Tiquinho, nós teremos 2 e talvez até 3 depois, quando o Matheus Nascimento retornar. Quero que vocês se lembrem de uma coisa que o Arthur Jorge também falou na entrevista coletiva dele, né, depois no jogo depois da vitória contra o Vitória. Perguntado, né, sobre a ausência do Tiquinho. Ele fala que a ausência do Tiquinho é grande, principalmente quando você joga com um jogador com as características dele fazendo uma função muito específica. Se você não tem o Tiquinho, você muda o sistema, você joga de uma outra maneira. Pronto, acabou, você não tem a dependência do Tiquinho. Aí você pode discutir, é melhor com ele ou pior com ele? Isso é outra história. A questão é que não existe dependência do Tiquinho, porque você tem outras maneiras de jogar, e nessas outras maneiras de jogar, sequer o Tiquinho talvez se encaixe, né? E eu entendo a mesma coisa com relação ao Igor Jesus, quando ele estiver aí, beleza? Eu quero dizer aqui para vocês uma coisa muito séria. O Rio Grande do Sul está vivendo uma catástrofe, está vivendo uma tragédia. E eu, ao invés de pedir para vocês mandarem pix para mim e apoiar o meu canal, tá? Eu quero pedir para vocês apoiarem o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar um link na descrição aqui, onde vocês acessam esse link, vocês podem fazer doações. É um link do governo do estado do Rio Grande do Sul, é extremamente confiável. Eu não colocaria aqui se não fosse. E os nossos irmãos gaúchos estão precisando demais, mas demais da nossa ajuda. O Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia incomparável, uma tragédia jamais vista, e a gente precisa se solidarizar com o nosso, com o povo gaúcho, nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, eu preciso contar com a sua ajuda para fazer a sua doação no link que eu vou deixar
na descrição do vídeo, tá? É simples, é só você clicar aí que você acha o link facinho e também está nas minhas redes sociais, beleza? Olha só, depois desse programa, eu sei que ficou bem extenso, eu quero pedir para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para que você receba as notificações toda vez que a gente tiver um conteúdo novo aqui no canal. Meu agradecimento para o Matheus Fogo-Status e Fabiano Bandeira, amigos queridos do coração. Se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço para vocês.